Um ano de muitas mudanças nas escolas, na vida de todo mundo. Agora estamos com nova mudança. Importante o retorno efetivo às escolas. Nem todas, mas muitas estão efetivamente retornando, professores, alunos. E como é que está sendo vivenciada essa mudança? É diferente para cada um, para cada família, para cada professor. Vamos entender um pouco, a nível teórico também, como funcionam as mudanças e por que para alguns é mais difícil mudar e para outros vai com mais naturalidade. Vem com a gente. Então, para falar sobre essas questões de mudanças, resistências, maiores facilidades de aderir a esse novo momento de retorno às escolas, de aulas híbridas, eu convidei a nossa professora do CAP de Gestão e Carreira, a administradora Patrícia Bandeira, mestre em Psicologia, para conversar justamente sobre isso. Por que afinal é tão diferente? Como é que funcionam esses processos de mudança, de transição? E aí ela vai nos falar com muita propriedade do modelo de transição de Bridges. É um novo jeito de olhar que eu acho que é importante para nós, psicólogos, entendermos esse nosso momento. E o momento de ajudar a nossa clientela, a população escolar. Com vocês, Patrícia Bandeira. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Para mim é uma honra poder fazer parte aqui do YouTube do CAP e hoje eu quero dividir com vocês uma teoria que é muito usada na psicologia organizacional para lidar com as mudanças dentro das empresas, mas que a gente pode adaptar facilmente para o contexto escolar diante de todas essas transformações e mudanças que a gente está vivenciando ao longo desse ano. Agora nós temos mais uma mudança em que a gente está deixando aquele modelo de ensino remoto, totalmente online, para ingressar num ensino mais híbrido, em que a gente tem alunos presencialmente, alunos que se mantêm online e a gente tem que lidar com as famílias e o corpo docente para se adaptar mais uma vez a um novo contexto. E o modelo que eu quero trazer para vocês fala justamente como que as pessoas lidam com essas mudanças e quais são as fases que elas passam da questão que a gente chama de transição. A transição é diferente da mudança porque a transição diz respeito como cada um lida diante de uma nova situação. Então a mudança ela acontece para todo mundo, é uma coisa externa, então a gente não teve muita escolha com relação à pandemia, nós todos tivemos que nos adequar diante desse novo cenário, independentemente da nossa vontade, mas como a gente vai reagindo a essa mudança pode ser feito de forma diferente e isso é o que William Bridges, que é um consultor empresarial que criou essa teoria, chama de transição. A transição é como a gente lida com a mudança numa perspectiva mais subjetiva. E essa transição pode ter 3 fases distintas, de acordo com quão confortável a gente se sente diante dela. No início, quando a gente tem um momento de ruptura em que a gente deixa uma situação para ingressar numa situação nova, como é o caso agora, que a gente está ingressando nesse ensino mais híbrido e deixando aquele ensino remoto para trás, a gente enfrenta a fase que ele denomina de término e ruptura, em que a gente rompe com a situação anterior, que a gente já tinha como mais conhecida, e passa para uma nova situação desconhecida. Esse é um momento que a gente pode enfrentar muita resistência, porque a gente não sabe ainda como vai ser, o que vai acontecer, quais vão ser os desafios que vão surgir desse novo momento. Então aqui a gente enfrenta, por exemplo, muitos pais receosos de mandar seu filho para a escola. Como é que vai ser os protocolos? Será que meu filho vai estar seguro em termos de não pegar o coronavírus? A mesma coisa se aplica aos educadores. Como é que vai funcionar as aulas? Eu vou ter uma parte da turma presencial, a outra online? Como é que eu vou conduzir a minha matéria nesse contexto? Será que eu vou pegar, me expor
junto com as crianças, os adolescentes, ao contágio do vírus, como que vai funcionar isso? E nota que é uma fase muito marcada pelo sentimento de medo, né? Além de se perguntar constantemente o que vai acontecer, como é que vai ser, a gente tem uma questão do medo, do contágio, medo de como vai funcionar, será que eu vou dar conta, será que os pais vão querer que os filhos regressem, como é que os professores vão lidar com essa situação? Então é muita coisa desconhecida e isso pode causar tanto uma resistência a esse novo momento, como esse medo, como essa questão de uma certa ansiedade, uma angústia em relação a esse desconhecido que eu ainda não sei como é que eu vou proceder. Depois que a gente passa dessa primeira fase, que é um pouco mais negativa, de muita mudança, muita ansiedade, a gente passa a ingressar numa fase chamada zona neutra, em que a gente já se acostumou um pouco mais com a ideia, já talvez não está lamentando tanto ter que deixar talvez aquele ensino remoto que a gente já tinha se acostumado finalmente, como é que faz aula online, como é que a gente organizou as turmas e agora precisa tudo de novo, né? Se acostumar de novo com essa nova situação. Então, passando esse momento de resistência que é caracterizado por essa fase do término da ruptura, a gente ingressa nessa fase zona neutra que é muito marcada pela pergunta: o que eu devo fazer? E é um sentimento muito de dúvida, que a gente começa a pensar nesse momento: tá certo, a situação é essa, já entendi, não estou mais tão resistente, mas o que eu devo fazer? Como é que é o protocolo? Como é que as crianças podem brincar? Elas têm que usar máscara? Eu tenho que levar meu filho com máscara? Ele vai ter álcool gel? Não vai? Como é que se organiza as turmas? Como é que é os dias de aula? Vai ser ao ar livre? Não vai? Como é que vai ser essa divisão entre as turmas? Então, é muito mais uma questão de como que vai funcionar esse novo momento do que talvez aquela resistência ou aquela ansiedade. Baixa um pouco toda essa situação de emoção mais à flor da pele, mas começa a surgir as dúvidas de como que a gente conduz nesse novo momento. E por fim, William Bridges traz a terceira fase do seu modelo, que é a fase do novo começo. Então a gente já passou pela fase da resistência, do término, da ruptura, já passou um pouco por essa fase de orientação, que a gente tem que entender o que precisa ser feito, e agora a gente começa a vislumbrar com um pouco mais de esperança, pensando mais como que a gente pode se desenvolver e crescer diante dessa situação, que embora não seja ideal, possibilita também novas formas de dar aula, que a gente tenha os reencontros das turmas, dos colegas, e isso pode ser visto de uma forma mais positiva. E como que a gente pode então criar em cima desse novo momento, trazer inovações, pensar de uma forma diferente a nossa aula diante desse novo contexto do ensino mais híbrido. Então nota que a gente passa por esses 3 momentos de transição e o legal desse modelo é que ele pressupõe que cada pessoa demora um pouquinho mais ou um pouquinho menos entre essas diferentes fases. Para isso, foi criado esse gráfico que você está vendo, em que a gente tem um eixo ali na vertical que se refere à abertura à mudança e na horizontal o tempo vai passando e as pessoas vão então ingressando, avançando de fase. Inicialmente as pessoas costumam ingressar nessa fase mais de resistência, de um certo medo do desconhecido, do que está por vir. Mas de acordo com o quão confortável elas se sentem diante da mudança, esse período pode ser mais curto ou mais longo. Vamos pegar o caso das famílias que estão trabalhando já fora e que muitas talvez queiram mandar seus filhos para a escola, para o ensino presencial. Pode ser que tenham outros pais que estão mais receosos, que talvez estão com medo de já mandar seus filhos, porque será que vai ter o contágio? Então as famílias têm níveis diferentes de abertura a essa nova mudança, a esse ensino híbrido. E o mesmo os professores. Talvez tenha aqueles que já estavam acostumados com a questão de ensino online, ou eles têm um contexto familiar que é melhor talvez trabalhar de forma remota, ou são de grupo de risco. Então eles têm uma resistência maior a essa volta às aulas presenciais, enquanto outros podem estar com saudade do jeito que davam aula anteriormente, de ter aquele contato mais presencial com os alunos, que daí vão ficar um pouquinho menos resistentes e passar por um tempo mais curto nessa fase do término da ruptura. Aqui eu trouxe 2 setas para ilustrar um pouco isso, que a gente pode ter tanto pessoas naquela seta em amarelo como a seta em verde.
A seta em verde, ela passa um tempo bem menor nessa fase de término e ruptura do que a pessoa com a seta em amarelo. Então, justamente para ilustrar que pessoas diferentes, dependendo do seu contexto, da sua situação, podem encarar de forma diferente essas voltas às aulas. E nota que ali a pessoa em verde ingressa antes na zona neutra, em que ela já quer saber como é que vai funcionar os protocolos, como é que ela precisa fazer para organizar a turma, enquanto aquela pessoa na seta em amarelo ainda está resistente, ainda está se queixando, ainda diz que não vai dar certo, que é muita carga para se organizar, por exemplo, ainda está enfrentando essa resistência. Por fim, ali a gente tem também no novo começo, pode ser que existam pessoas que já vão direto para o novo começo, já estão com vontade de criar nesse ensino híbrido, enfim, mas em geral demora um pouco para algumas mais, outras menos. E isso é muito relevante da gente levar em conta, porque a gente tem dentro da comunidade escolar diferentes pessoas em diferentes situações. Mas o que o psicólogo ou a psicóloga escolar pode fazer para tentar facilitar essa transição, para que ela seja mais tranquila, para que essa fase da término da ruptura, que está associado a medos, a angústias, a resistência, consiga ser menor, que a pessoa se oriente na fase da zona neutra mais rapidamente e já consiga enxergar esse novo momento com um pouco mais de esperança, um pouco mais de uma forma mais positiva. O que pode ser feito? Para cada uma dessas três fases que a gente discutiu, existe uma determinada atitude que pode facilitar. No caso da fase do término e da ruptura, o que a gente precisa prover para essa pessoa que está enfrentando esse momento é um processo de escuta, de empatia, de oferecer segurança emocional. O que é essa segurança emocional? É que a pessoa se sinta tranquila que esse novo momento não vai ser ruim, que a escola, por exemplo, está oferecendo todos os protocolos, todas as medidas de segurança para que o filho tenha, enfim, a sua segurança garantida em termos de saúde, oferecer para os professores todo o suporte para conseguir conciliar esse novo momento, as duas turmas, como que ele pode fazer, mostrar que a escola está oferecendo esse apoio que serve de suporte para essas pessoas que estão enfrentando esse momento. E a escuta no sentido de ouvir esses anseios, essas angústias que podem surgir, no sentido de que a pessoa tem medo da questão do vírus, de como é que vai funcionar. E essa escuta é muito importante para baixar esse nível de ansiedade e para prover essa segurança emocional tão necessária nesse momento. Na fase da zona neutra, o que a pessoa precisa é de uma orientação. E aqui a gente pode contar muito com profissionais também da coordenação pedagógica para indicar o que pode ser feito, compartilhar entre os professores tipos de didáticas que podem ser adotadas para, enfim, conduzir nesse ensino híbrido. Quais são as orientações que a escola passa em termos de protocolo, em termos de como é que as turminhas vão se organizar, que tipo de brinquedo pode, o que não pode, o uso das máscaras, enfim. Então, todas essas orientações, uma postura mais diretiva do que deve ser feito, é essencial para essa fase da zona neutra. Por fim, quando a pessoa está no novo começo, o ideal é que a gente estimule a autonomia, seja desse profissional, ou então encoraje essas famílias a compartilharem seus sucessos, a compartilharem com outras que talvez estão em fases anteriores, como elas estão vivenciando esse momento. Talvez um professor que conseguiu encontrar um jeito de dar aula mais interessante ali dentro desse contexto do ensino híbrido, possa falar com seus colegas e mostrar que ele talvez tenha vivenciado essa angústia, enfim, toda essa situação de estar meio perdido, mas depois que ele conseguiu se encontrar foi mais fácil, o retorno positivo dos alunos, a mesma coisa as famílias, como é que, eu levei meu filho, eles estão cuidando disso, estão cuidando daquilo, e compartilhar isso com seus pares para tornar essa transição um pouco mais fácil. E o dar autonomia no sentido que as pessoas podem propor talvez novas formas de aprender, de ensinar, de interagir dentro desse novo contexto, para que toda a comunidade se sinta envolvida em enfrentar essa nova fase do ensino híbrido, do retorno às aulas presenciais. Isso tudo facilita e reduz as angústias. A gente já está vivendo um momento muito marcado pelo medo, pela essa situação de incerteza. Somente pela pandemia a gente não precisa que a escola ainda reforce isso. Então é importante que a gente consiga prover
essa questão da segurança emocional, de dar orientação quando for necessário e promover essa autonomia, compartilhar o sucesso do que está dando certo. Isso tudo tende a tornar mais positivo esse processo de transição e não tão traumático, para que alunos, professores e toda a comunidade saiam ganhando, mesmo diante desse momento de mudança que a gente está vivendo novamente. Eu espero que você tenha gostado desse modelo, eu acho ele super válido também para o contexto escolar e para a gente entender que cada um está numa fase diferente dessa transição. A gente precisa entender isso, respeitar, mas também encontrar formas de contribuir para isso e o papel do psicólogo escolar se torna ainda mais relevante nesse momento. Agora eu peço que você compartilhe, enfim, esse vídeo com alguém que talvez possa estar precisando, que queira entender um pouquinho mais sobre isso e que você então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para acompanhar sempre os vídeos novos que a gente posta por aqui. Até a próxima!